Secretaria de Políticas para as Mulheres, com patrocínio Secretaria de Políticas para as Mulheres, com patrocínio da Bahia Gás, por meio do Governo do Estado da Bahia, apresenta Mulher com a Palavra, uma conversa com a cantora, compositora e escritora Zélia Duncan. Mediação, Tia Má. Participação, secretária Olívia Santana. Direção artística, Deise Porto e Fernanda Bezerra. Direção de produção, Fernanda Bezerra. Produtora, Jordana Feitosa. Roteiro, Paula Janai e Deise Porto. Iluminação, Luciano Reis. Realização, Maré Produções Culturais e Secretaria de Políticas para as Mulheres. Apoio, Teatro Castro Alves. Somos Coletivo Criativo, Alquimia Marketing, Shopping da Bahia e Bolo das Meninas. Patrocínio Bahia Gás, Governo do Estado da Bahia.
Boa noite. Boa noite, meus amores. Boa noite, homens, homens trans, mulheres trans, homens cis, mulheres cis. Tudo bem? Primeiramente, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, na terceira edição do Mulher com Palavra. E muito feliz de estar aqui com vocês também. Olha que gaiata. O pessoal tem um tempo para falar, não pode ficar interrompendo, viu? Vou logo falar, porque senão, eu tomo dura. Tá vendo você? Estou muito feliz de estar aqui com vocês para apresentar mais uma edição do Mulher com Palavra. Um projeto da Secretaria de Política para as Mulheres do Governo do Estado da Bahia, em parceria com a Maré Produções Culturais. Já estamos na terceira edição, comemorando o sucesso do evento, que busca discutir o empoderamento das mulheres na sociedade e celebrando a trajetória de artistas representativas da cultura brasileira. Este evento está sendo transmitido ao vivo pela TVE, no portal do IDERB, Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia. Agradecemos ao público da internet, a vocês também, claro. Boa noite e obrigada pela audiência. E esta... Olha... Olha, eu quero dizer que eu estou adorando, mas eu sou a tia e eu sou uma tia chata. Porque tem tempo, tem que entregar o TCA, não vai poder estar toda hora gritando, hein? Eu vou ficar olhando, e eu sou uma pessoa que eu guardo a cara, hein? Esta é uma noite especial. Todo mundo está sabendo porque essa é uma noite especial? Não só por isso. Não só por nosso evento, mas porque vamos celebrar a assinatura de 2 convênios. 2 convênios importantes para a promoção de políticas públicas para as mulheres da Bahia, objetivando proporcionar um marco de cooperação e facilitar a colaboração entre as partes em áreas de interesse mútuo, através de campanhas e projetos que tenham como intuito a prevenção e o enfrentamento à violência contra as mulheres em todo o Estado. Para tanto, convidamos a secretária de Política para as Mulheres, Olívia Santana, a representante da ONU Mulheres, Nadine Gansma, e a gerente do Instituto Avon, Daniela Grelin, e a diretora executiva da Avon, Ana Beatriz Costa. Calma, está todo mundo ansioso, todo mundo ansiosa, mas vai dar tudo certo. Aqui, não? Bota aqui. Agora, a diretora executiva da Avon, Ana Costa, a gerente do Instituto Avon, Daniela Grelin, e a secretária de Política para as Mulheres, Olívia Santana, assinam um protocolo que visa estabelecer a cooperação entre os partícipes, visando o desenvolvimento conjunto de campanhas, ações, projetos, eventos, publicações e atividades no Estado da Bahia para enfrentamento à violência contra as mulheres. Quem é a representante da Com a representante da ONU Mulheres, Nadine Gansma, e a secretária...
assinam, e a secretária de Política para as Mulheres, Olívia Santana, assina o memorando de entendimento visando proporcionar um marco de cooperação e facilitar a colaboração entre as partes em áreas de interesse mútuo para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Agradecemos à secretária Olívia Santana e às senhoras Nadine Gassman, Daniela Grelin e Ana Beatriz Costa pela assinatura dos convênios, mas Olívia, que é nossa anfitriã, fica aqui no palco. Por favor, vocês podem voltar. Isso mesmo. E agora, já com a presença da nossa anfitriã, é hora de dar início à conversa. Afinal, esta é uma mulher com a palavra. E para tanto, vamos à convidada da noite. Em cada edição, temos a honra de receber uma mulher do mundo das artes para celebrar sua trajetória. Hoje, está conosco uma cantora e compositora e, principalmente, uma artista inventiva, que desde que começou a sua carreira, aos 16 anos, nos bares e palcos de Brasília, se reinventa e se transforma a cada trabalho. Suas músicas transbordam em poesia. Seus shows já se transformaram em encenações com a força dramática do teatro. Não há barreiras para a sua criatividade. Com 12 álbuns autorais, consolidou-se como uma artista criativa e generosa, que coleciona boas parcerias e intercâmbios com colegas de diferentes estilos e linguagens das artes, do rock ao samba, da música à escrita, uma verdadeira mutante em seus mais de 30 anos de carreira. Senhoras e senhores, Zélia Duncan. Tudo bem, meninas? Olha, eu já tive a honra de cantar nesse teatro algumas vezes, mas hoje, né, é uma coisa especial você parar e olhar as pessoas nos olhos de outro jeito. Que bom, obrigada pelo convite, estou muito feliz. E o tema de hoje, já que você chegou empolgada, né, lembrando que você já esteve aqui no palco, é justamente falar da sua trajetória artística, papéis e possibilidades de escolha. E gostaria de, primeiramente, passar a palavra para a Olívia, que é a anfitriã e uma das idealizadoras deste evento. Olívia, a palavra é sua. Boa noite a todas e todos. Ela fica provocando, falando toda hora essa palavra que é uma senha. Primeiramente, tá vendo? Eu não disse nada. Eu estou só colaborando para que vocês possam. As mulheres querem se expressar. E a gente tem que permitir. Mas eu quero, assim, com muita satisfação, dar as boas-vindas a você, Zélia. Para a gente é muito bacana, muito importante você ter aceitado o nosso convite de participar desse projeto, Mulher com a Palavra, porque uma coisa é artista no palco cantando, e uma outra coisa é artista ter o que dizer à plateia. E aí, além da música que canta, obviamente. E a gente ter também, nessa noite, a presença da nossa querida Tia Mar, que é uma jornalista que vem fazendo um trabalho muito interessante, que tem uma abordagem, uma linguagem que a população entende de imediato, se identifica e consegue falar das nossas coisas, das coisas das mulheres, do que nós pensamos no movimento feminista, inclusive, de uma outra maneira. E ainda, para coroar essa noite, eu quero assim, muito saudar, agradecer, dar as boas-vindas também à nossa querida representante da Organização das Nações Unidas para as Mulheres no Brasil, a nossa querida Nadine Gassman, que hoje nós passamos
assim, 2015, construindo esse diálogo com a ONU Mulheres. E hoje nós conseguimos realizar essa assinatura de um acordo, de um memorando de entendimentos entre a SPM e a ONU Mulheres, o que vai tornar o nosso trabalho muito mais fortalecido. Eu também agradeço a presença da Ana Costa e toda a sua equipe do Instituto Avon. O Instituto Avon tem um trabalho muito interessante de enfrentamento à violência contra a mulher e aceitou, conheceu e abraçou o projeto da caravana pelo fim da violência contra a mulher, uma caravana, é a caravana Cravos e Rosas na Paz, uma caravana que a SPM está apresentando e vai levar para diversos municípios no sentido de estabelecer diálogos sociais em defesa da integridade das mulheres, em defesa da saúde das mulheres, em defesa de uma vida em segurança para todas as mulheres baianas. Então, eu tenho muito que agradecer a vocês, mulheres, que fazem por outras mulheres. E também agradecer a Gavasa, esse parceiro maravilhoso, esse homem que entende a importância dessa parceria, desse projeto. São poucos os homens que conseguem, de fato, enxergar a pauta apresentada por nós, mulheres, a pauta de políticas públicas, e Gavasa, o presidente da Bahia Gás, conseguiu, apesar de um momento de crise terrível, abraçar o projeto Mulher com a Palavra. Se não fosse ele, a gente não teria chegado a essa terceira edição, porque nós temos a ideia, temos o projeto, mas a caneta ainda está na mão dos homens. E a gente conseguiu que ele usasse a caneta em favor do nosso projeto. Então, eu agradeço a Gavasa, como agradeço também a Fábio, do IRDEB, que está aqui e que grava sempre, faz a cobertura total desse encontro. Fizemos com Elza Soares, fizemos com Márcia Tiburi, e agora aqui tendo a honra de receber Zélia, e depois essa experiência vai virar um programa e ele vai passar também na TV. Então, eu tenho que agradecer a todos os parceiros e devolver a você, claro, Maíra, a palavra, para que a gente possa ouvir, que a gente está aqui para te ouvir, Zélia. Que delícia. Muito obrigada, Olívia. Você, como sempre, arrasa nas palavras, né? Não é igual a mim, que vai metendo o P, o C e tudo, né? Mas você está certa, minha filha. Você é secretária de Estado, tem que falar bonito mesmo. Mas muito obrigada pela sua contribuição. Mas agora vamos ouvir a nossa convidada, porque o povo não quer só que eu fique aqui conversando fiado. O povo quer ouvir Zélia Duncan falar um pouco da sua trajetória, da sua história. Então, mais uma vez, a Olívia já agradeceu, mas eu também quero te agradecer. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Para a gente é muito importante. Prazer enorme, uma honra para mim estar aqui e fazer parte dessa lista, né? Que vocês estão arrasando. Elza Soares, que é uma rainha, e Márcia Tiburi, que é uma cabeça pensante, é uma amiga muito querida minha, e uma pessoa que até me ajuda muito a pensar sobre o aspecto feminista, sobre o foco feminista. Eu tive com ela na reunião da primeira reunião da partida lá no Rio. Eu tive junto e eu aprendo com as falas, né? Porque a gente vai vivendo e nem sempre para organizar o pensamento e pensar como a gente está vivendo, como as pessoas que estão à nossa volta estão vivendo, né? Então, essa oportunidade é muito enriquecedora para mim. E, bom, só para dizer mais ou menos de onde eu vim, meu pai é baiano, não sei se você sabia, meu pai é de Feira, minha mãe é do Rio, se conheceram no Rio, em Niterói, e quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, eles se mudaram para Brasília, onde nós fomos criados, somos 4 filhos, e lá eu comecei a cantar, quer dizer, com 16 anos eu comecei a cantar em Brasília, e muito menina, né, comecei a desejar cantar. Antes até de conhecer qualquer outro desejo, eu já desejava ser cantora, né? Eu jogava basquete, era muito ligado em esporte, e levava sempre meu violão para as viagens, para o fundo dos ônibus, ficava lá tocando. Um dia apareceu um festival de música e eu tive que escolher entre o basquete e a música.
Escolhi a música, acho que o basquete agradece. A música também ficou muito feliz, né? Espero que sim. E aí, comecei a cantar com Marcelo Sabá, que, aliás, é um baiano, né? Engraçado. Essa Bahia está sempre me pegando no colo. E aí, o primeiro show que a gente mandou uma fita para a Sala Funarte de Brasília, na época, e ganhamos uma concorrência. Então, eu tinha 16 anos, ele tinha 19, e foi o meu primeiro show profissional. O prêmio era fazer um show com 4 músicos profissionais. E desde aquele dia, que foi em 81, eu fiz 35 anos de carreira esse ano, eu nunca mais parei de cantar e de tentar desesperadamente ter o que dizer, né? Porque eu não fazia ideia do que ia me acontecer, como ia me acontecer. Eu só sabia que eu queria aquilo. Então eu comecei, para você ter uma ideia, eu comecei a cantar na Sala Funarte, aí estudava, né? E aí comecei a cantar e cantei à noite nos bares em Brasília. E eu era menor de idade, então a minha mãe ia comigo. Até o último cliente sair, que eu nem... Sabe, a gente nem tinha exatamente um horário, né? A gente era muito criança e o cara fazia a gente tocar a noite inteira. E eu ia até 3, 4 da manhã e minha mãe ia comigo, por causa do juizado de menores, isso tudo. Então, com 18, eu me mudei para o Rio para tentar a carreira pela primeira vez. Foi uma fase dura, porque em Brasília eu já fazia muita coisa, cantava em vários lugares, era um pouquinho já conhecida. E quando eu fui para o Rio, a gente está sempre começando de novo, né? Na verdade, até hoje, quando eu começo um disco, um novo projeto, você está sempre com a sensação de um ponto zero, né? De onde você tem que aprender a se expressar com o material que você escolheu naquela hora. Mas eu, quando fui para o Rio, em 83, mais ou menos 84, com 18 anos, fui fazer backing, fiz backing para o Bebeto, que é um cantor, talvez vocês conheçam, devem conhecer. Ele cantava uma coisa, Arigato Flamengo, lembra disso? Lembro. E eu nem sou Flamengo, fazia coro para ele. E aí, na banda do Bebeto, éramos 2 backings e 11 músicos, homens. Nossa. E eu era muito novinha, tinha 18 anos. Todo dia eu tinha que convencer um deles que eu não ia para casa com eles. E era dureza, essa parte, assim, de você não estar à disposição, né? Você está ali para trabalhar. E eu era muito mais nova do que eles. Até que um deles, o Edmilson, era o batera. Quando ele desistiu de me pegar, ele virou meu grande amigo. E meu protetor, sabe? Então, ele ficava comigo até... A gente fazia 2, 3 bailes por noite, e eu pegava um ônibus e 2 ônibus sem saber direito. Eu ia meio como um ratinho que só sabe fazer aquele caminho. E o ônibus só chegava no dia seguinte de manhã, porque eu acabava muito tarde. Então, o Edmilson esperava comigo no ponto de ônibus, me botava no ônibus de novo e ele ficou meu grande amigo. Mas demorou até isso se reverter, até eu poder relaxar e trabalhar direito ali. Cantei muito à noite, gravei jingles e tudo primeiro numa relação muito forte para conseguir sobreviver da música. Demorou. Minha mãe me dava mesadinhas, né? Meus pais se separaram, eu tinha 12 anos. Meu pai foi contra, em princípio, foi contra eu cantar. Assim. Então, minha mãe foi sempre a guerreira que disse, não, vamos lá, vamos que... Com medo, né? Porque é muito difícil ter um artista em casa quando ele não deu certo ainda. E isso é muito duro para o artista. Porque a gente está assim, aí você diz para mim, oh, o que você faz? Aí eu falo, eu sou cantora. Tá, mas o que você faz? Não, eu sou cantora. Não, eu digo assim, o que você faz para viver? Eu sou cantora. Só que você não me conhece. Né? Ainda. Então, o fato do artista, o anonimato do artista é muito difícil, porque ele vira sempre você sente que a família se olha preocupada, né? E aí, o que vai ser? Como é que vai ser? Vai ser a marginal da família? Né? Vai ser o artista? Porque antes de dar certo, todo mundo tem muito medo. Depois, aí é uma alegria. Todo mundo quer aí fazer todo mundo olha e diz, selfie. eu sabia. Sempre tive Desde com você. pequenininha. Então, eu passo por isso aqui. Você passa ainda? Agora, Você é um artista. Um monte de gente, não sou não, neguinha, um monte de gente agora diz que sempre me apoiou. O povo que isso ridicularizava o que eu faço. É isso aí. Só amanhã, cadê ela? Tá aí amanhã. Só amanhã que me apoia. É isso aí. Então, você sabe exatamente o que eu estou falando, né? Então, a gente passa por
por esse tipo de coisa, mas eu sempre fui muito perseverante. Aí fui para o Rio com 18, passei um ano difícil, voltei para Brasília, fiquei mais uns 2 anos tomando coragem, voltei para o Rio de novo e nunca mais saí. E eu cantava de segunda a sábado à noite. Eu tinha um fusquinha usado que eu e minha mãe compramos em 20 prestações, e eu falo isso com muita alegria, muito orgulho, né? É a história, é o que é. E todo dia eu ia de Niterói, onde eu morava com a minha tia, depois fui morar com a minha avó, para Barra da Tijuca com meu fusquinha para cantar. Às vezes furava pneu, e eu arregaçava as mangas e ia trocar. Às vezes me dava meio um complexo de Cinderela, eu fazia um sinal para alguém me ajudar, mas eu sabia exatamente o que fazer, sabe? E às vezes o pneu estourava de madrugada, uma vez estourou no meio da ponte Rio-Niterói, eu estava sozinha e um cara parou para me ajudar, e vimos o sol nascer, porque na hora do carro sair, com o pneu trocado, o cabo do freio quebrou. Mas é uma desgraça. Fui perseguida na ponte uma vez por um cara, sabe, perseguida, eu senti que ele estava vindo, olha, mas foi de tudo um pouco, assim. E então, quando as coisas ainda teve aquela minha passagem pelos Emirados Árabes, né, em 91. Pois é, a gente quer saber. Não é? Aí, né? Louco, né? Conta aí. Em 91, eu morava com a minha avó Zélia, minha vozinha querida, de quem eu herdei meu nome. E aí cantando, trabalhando muito sem perspectiva, fazia um pouco de teatro também. Já tinha gravado o primeiro disco, mas não tinha acontecido nada. Aquela ralação, toca o telefone, um casal de amigos de músicos de Brasília, da época de Brasília, morando nos Emirados Árabes, trabalhando num hotel. Zélia, a gente está precisando de uma cantora em 1 semana. Eu falei, nossa, 1 semana? Não. Eu disse não de manhã, de noite, quando eles me ligaram, eu disse sim. Porque pela primeira vez eu ia ganhar algum dinheiro trabalhando, assim, um dinheiro que viesse, sabe, que eu fosse me sustentar totalmente, né? A minha vozinha era uma mulher muito especial. Eu tenho uma tia minha aí que sabe muito bem do que eu estou falando. E minha avó era espírita, sabe, kardecista, de mesa. Uma graça, uma graça. Então, eu cheguei para ela, falei o que estava acontecendo, ela falou, vai, eu te espero. Ela sabia que eu tinha medo dela ir embora, né? Aí, acabou que eu fui. Foi uma experiência muito enriquecedora, muito louca, porque eu morei em Abu Dhabi, que é um dos Emirados Árabes, né? Assim como Dubai. Só que Dubai hoje em dia é aquela loucura de ostentação. Eu nem conheço Dubai hoje. Conheci naquela época que era já um lugar diferente do que é Abu Dhabi, mas não era como é, muito longe de ser o que é hoje. E eu fui por um dia na minha folga, né, que eu trabalhava. Fui para Abu Dhabi, eu trabalhava dentro de um hotel Meridian, todo dia. Só tinha uma folga. E lá é considerado até um lugar um pouco arejado, se você pensar, por exemplo, na Arábia Saudita, né? Na Arábia Saudita, nós não podemos andar sem o véu. Lá, por eu ser estrangeira, eu podia andar sem o véu. Mas imagina, eu tinha 26 anos. E a primeira vez que eu vi uma mulher com véu, meu coração disparou e eu fiquei muito agredida, assim. Você demora até... Quer dizer, você não se acostuma, né? Você tem que se adaptar, porque você está morando num lugar que não é o seu. Você tem que entender um pouco o lado cultural, que para nós mulheres ocidentais então é muito difícil, mas existe isso. Mas eu cheguei a ver uma cena que para mim foi uma das mais chocantes, que foram 2 crianças, uma menina e um menino. Uma menina, sei lá, uns 10 anos, 8, 10, toda coberta. E ele de bermuda, brincando, jogando bolinha, e ela tentando se virar daquela maneira. Então, era muito duro. E aí, eu cantava toda noite, eu entrei para fazer uma aula de inglês, porque eu sempre tive, assim, obsessão em melhorar. Sou muito curiosa, até hoje, muito curiosa. Eu me formei em letras há 4 anos, porque eu nunca tinha feito uma universidade, eu quis fazer, e foi, sabe, entre um show e o outro, dentro do avião, estudando, contando com os meus colegas, eu consegui me formar, tenho muito orgulho disso. Então, lá em Abu Dhabi, eu quis melhorar meu inglês, entrei para uma aula de inglês, que era aula de mulher só. Na escola tinha aula de mulher e homem separado, né, women's class. Então, foi muito enriquecedor para mim, porque pela primeira vez eu pude, porque são lugares partidos, né? Eu, por exemplo, como estrangeira, eu não convivia com os árabes. Mulher árabe, então, nem pensar.
porque elas ficavam muito dentro de casa. Dentro da casa, em geral, elas entram para servir e se retiram, né? A convivência não é assim. E então, nessa aula, eu tinha contato com... Tinha uma francesa, agora já vai longe, que eu estou com 51, hein? Tinha uma francesa, uma grega, tinha uma espanhola. As outras eram árabes, muito jovens, assim como eu era. Eu tinha 26, mas eu era mais velha que elas. Elas deviam ter uns 18. Então, elas chegavam, devia ser umas 5, 6 árabes. Chegavam nos seus carros muito caros, né? Elas eram muito ricas, porque as árabes locais têm muito dinheiro, porque o lance lá é petróleo, né? Então, eles não trabalham, quem trabalha são os estrangeiros, né? Paquistaneses, os tailandeses, que eram, por exemplo, no hotel que eu trabalhava, era meio por... As castas eram de acordo com a sua nacionalidade. Então, os tailandeses eram os eletricistas, sabe? Então, eles eram divididos um pouco assim. Os indianos faziam a parte de computação. Naturalmente, eles iam, sabe? Então, nessa aula, eu chegava, imagina, eu tenho a voz grave, né? E quando eu era jovem, eu tinha trauma de ter voz grave, porque quando a gente é adolescente, tudo que a gente não quer é ser diferente. E eu sempre fui diferente. Então, foi muito difícil para mim. Primeiro, eu tinha essa altura com 12 anos e falava grave, então, né, com a voz grossa, era difícil. Sempre que eu entrava num lugar e falava bom dia, eu esperava que alguém falasse logo alguma coisa para minha voz não ficar reverberando com aquele bom dia, né? E até eu descobri que isso teria alguma utilidade e que eu ia encontrar pessoas que gostassem de me ouvir, teve um pedaço de sofrimento aí. Então, quando eu cheguei em Abu Dhabi, eu cantava. Então, eu cantava toda noite. A aula era 11 da manhã. Eu cantava de noite até, não lembro direito, mas tipo 1, 2. Então, eu chegava na aula meio esbaforida e com a voz mais grave ainda, né? Porque eu tinha cantado muito, acordava cedo. Então, uma vez eu entrei correndo, as meninas árabes, tinha umas 3 assim meio na porta, com um véu, porque quando elas saíam da sala, elas estavam assim, sem o véu, aí quando se passasse um cara, um menino, elas se cobriam correndo, sabe? Rápido assim. Aí eu, como era muito jovem, uma vez elas fizeram isso, eu falei, por que vocês estão fazendo isso? Elas falaram, porque nós somos boas garotas, good girls, we are good girls. Eu falei, nossa, imagina o que ela pensa da minha pessoa, né? Você é brasileira, sozinha, cantora, é puta, né? Não tem saída. Então, numa das vezes, eu cheguei correndo, elas estavam paradas na frente, assim. Aí eu entrei, parei e falei, good morning. Aí uma delas olhou para mim e disse, você nunca se penteia? Olha, eu tenho um defeito que às vezes é uma qualidade. Eu sou muito rápida. E eu me arrependo às vezes. Mas como era em inglês, e como eu estava muito longe, por um segundo eu olhei para elas e senti muita pena, sabe? Porque eu pensei, pô, eu não tenho nada, mas eu saio com o meu cabelo como eu quiser. Não é? Então eu achei até que era covardia, sabe? Eu dizer, ele está despenteado, mas eu posso pentear. E você pode despentear o teu? Né? Para quê, né? Eu consegui, assim, essa maturidade repentina. E aí, tinha essas meninas, mas aí eu conheci uma mulher muito bacana, que eu nunca vou esquecer. Pena que, né, não era época de YouTube, de selfie, aliás, ainda bem, porque eu tenho coisas no meu coração. Mas eu gostaria de ter tirado uma foto com ela. O nome dela era Shafika. E tem uma coisa muito interessante, assim, não sei se esse assunto está legal, esse assunto. Não, tá uma delícia. Tudo bem? E é para você ir falando. Eu nunca falo disso, então acho que é para vocês aproveitar que estamos só nós aqui. Né? Então, a Shafika, porque na aula tinha uma coisa muito interessante, elas chegavam com um véu preto. Quando entrava na sala, elas tiravam o véu, porque só tinha mulher. Elas são muito coloridas, as roupas, isso aqui está pálido, sabe? É bonito, elas tem roupas muito coloridas. Essas mulheres eram muito ricas, então roupas muito coloridas, muito maquiadas e muito perfumadas. Um cheiro muito forte de perfume me dá dor de cabeça imediatamente. Então, eu sempre saía da aula meio mareada, assim, porque eram muitos perfumes, assim. Mas aquilo me fascinava,
né? Porque tinha uma grega fazendo aula de inglês com um dicionário grego, eu olhava aquelas letras. Bom, a letra árabe é linda, mas você não entende um traço, né? E sabe aquela mistura toda ali, aquilo. E aí, no meio daquilo, quando a Chafica tirou o véu, deu um sorriso, ficamos amigas. E ela foi me contando a história dela. Ela dirigia, isso era uma coisa incrível. Então ela me dava carona de volta para o hotel, né? E ela tinha filhos, e ela foi prometida ao marido dela aos 14 anos. E ela disse para mim: Zélia, eu tenho muita sorte, porque a gente se ama. Eu falei: nossa, mas que bom, que sorte, você ser prometida a um cara aos 14 anos e conseguir uma relação de amor, né? Porque realmente isso fica para depois, né? Não tem essa parte de se apaixonar assim, você está prometida, você vai. E aí eu descobri, né, uma coisa tão simples e tão linda, que nós somos tão iguais, porque a Chafica, como qualquer mãe, quando ela parou no hotel, a gente estava conversando, ela pegou uma carteira de uma bolsa e me mostrou as fotos dos filhos dela. E aquilo me comoveu tanto, eu falei: pô, ela é igualzinha a todas as mães que eu conheço, é uma mãe coruja, safada, acha que a filha dela é o mais lindo, né? Tão bonito de ver a relação extremamente simples que ela tinha com aqueles filhos e com aquilo tudo, né? Então, e a gente estava num lugar que era assim, eu saía, por exemplo, eu tinha uma amiga francesa no hotel, ela era manager do spa, eu era cantora, cada um tinha uma função. Nesse hotel eram mais de 30 nacionalidades diferentes. Então era um prato cheio para quem queria, para quem tinha um olho tão curioso como eu, né? Então, em festa de fim de ano dos funcionários, e eu era funcionária, tinha uma banda árabe, a gente dançava durante horas, eu dançava com, sabe, as pessoas das Ilhas Maurício. Quando eu pensei que ia conhecer alguém das Ilhas Maurício, né? Tá cheio de gente lá. E sabe, esses tailandeses, eles eram tão adoráveis que quando acabou o meu contrato, eu fui para a Tailândia. Eles eram caras extremamente simples. E no nosso day off, às vezes a gente ia para o apartamento deles, que era do tamanho disso aqui. E eles, como eram eletricistas, eles botavam umas luzes no quarto, e a gente botava música, e aquilo ficava piscando, e a gente dançando com aqueles tailandeses, parecia que eu tinha tomado um ácido. Era uma viagem muito louca, e eu não bebo e não me drogo, assim. Eu não estou falando isso com nenhum moralismo, mas é porque eu sempre fui mais atleta, por incrível que pareça. Sempre gostei mais do dia do que da noite, sempre trabalhei à noite, né? Minha vida é cheia de paradoxos, assim. E aí, então, mas esse lugar onde eu fazia essa aula de manhã, tinha um souk. Souk é o mercado, né? Esses mercados que parecem meio sessão da tarde, né? Coisa de filme mesmo. Então, eu fui nesse mercado uma das vezes, que eu ia sempre, porque era fascinante. Então, de tarde, eu estava sempre livre. Então, eu fui uma vez com a Isabela, essa amiga minha lá do spa. Aí a gente tinha umas sandálias, assim, a gente se abaixou para experimentar. Então, eu tirei a sandália, estou experimentando. Ela abaixou perto de mim e falou: Zélia, não olhe agora, bota o seu sapato e vamos embora daqui. Aí eu fiz assim, quando eu olhei assim, com a cabeça baixada, devia ter uns 40 homens em volta de mim. Eles não fazem nada, porque eles têm leis muito rígidas, né, de cortar a mão, de chicotear, é uma coisa horrorosa. Eu nunca vi isso, nem veria, não cheguei a ver nada disso. Mas existem essas leis. Agora, eles te olham como se estivessem te devorando mesmo. Agora, fazer isso já é ruim, assim, mas já 30, né, assim. Infelizmente, me remeteu àquela menina lá do Rio, né, que foi levada para aquele lugar. Depois eu queria até comentar um pouquinho isso. Então, eu olhei assim, sabe, aí eu fui botando no sapato. 40 homens babando seu pezinho. Nossa, eu nunca pensei que eu tivesse um pé tão bonito. Não né? é, minha filha? Eu sei que, né, então, botei a sandália rapidinho, a gente saiu meio... Então, tinha esse desconforto. Tinha uma outra coisa que, para a gente poder mudar de assunto, porque é uma coisa interessante. O mar do Golfo Pérsico é um mar lindo, né, um mar transparente, uma coisa linda de morrer. Então, no nosso dia de folga, a gente queria praia. Aí, eu tinha meus amigos e tinha minhas amigas do hotel. Então, no hotel, tinha essas francesas que trabalhavam para o spa, eram 3, e eu. E a outra brasileira que era casada com um brasileiro, mas aí a gente queria a praia, ele não podia ir junto. Por quê?
a praia, havia uma praia de mulher, que é uma coisa muito louca, né? Então, os meninos só podiam ir à praia até os 5 anos. Depois, eles não podiam mais ir com as mães à praia. Só, assim mesmo, era uma praia de estrangeiras, porque as locais não iam à praia, né? E se iam de roupa, né? Então, nem sei se já tinha burkini naquela época. Não era tão moderno assim, né? Então, era uma praia linda, mas, sabe, tinha aquele jogo dos erros um pouco. Era uma praia muito vazia, e quando tinha alguém, era mulher. Porque aí, um dia, a praia fechou por algum motivo, e a gente tinha ido à praia, e tinha praia em todo lugar, né? A gente estava no Golfo. Aí a gente falou, vamos à praia normalmente. Aí a gente foi à praia, não tinha muito ninguém, mas é na cidade, não é uma coisa distante, não é uma coisa que parecesse perigosa. Então, éramos umas 4 mulheres na praia. Aí a gente estava, de repente, a gente sentiu uma coisa estranha, um cara sentado não muito longe ali, daqui a pouco um outro aqui. Começou a ficar muito esquisito. Eles começaram a fazer coisas. E aí, quando eu percebi, tinha uma na água, né? Aí eu falei para elas, vamos buscar. Eu não lembro o nome de todas elas, faz muito tempo. Vamos buscar ela. Pega as toalhas, né, e vamos buscar. Então, a gente foi até a praia, cobrimos ela. Sabe, a gente saiu meio assim, porque já estava juntando e eles estavam fazendo coisas, sabe? Então, assim, imagina, e a gente nem foi tocada, mas como é agressivo, né? Como é difícil lidar com isso. É difícil ser mulher. Exato. Em determinadas culturas. Só esse fato, Olívia. A gente não estava fazendo nada demais, sabe? Os biquínis era maiô, biquíni, nada demais. Pô, e essa sensação de estar no lugar errado, de estar errada, com a roupa errada, pelo simples fato de você estar ali, né? Então, foram as coisas mais radicais que eu passei nesse sentido. Depois que eu fui embora de Abu Dhabi, eu fiquei lá 5 meses. E fui para a Tailândia e achava estranho os homens não me olharem. Porque era assim, nunca saía assim, né? Saía no mínimo com uma manga, e era melhor que você... Mas eu saía, eu era jovem, eu saía muito sozinha. Tinha uma loja de música, de fitas cassete, tenho que confessar aqui, suando de vergonha, piratas. Mas não tinha outro jeito, né? Então, mas era uma loja ajeitadinha pra caramba. E muito grande, sabe? Com fitas piratas que eram baratas. Então, eu consumia muita música ali, eu ouvia muita música. Então, foi um lugar muito importante para mim. E também porque eu conheci gente do mundo inteiro. E fiz grandes amigos, alguns até hoje a gente se fala, poucos, mas até hoje a gente se fala. Eu tive, como artista, tive uma alegria lá, porque o francês, que era o manager do hotel, me viu cantar e me deu um dia na semana para cantar sozinha, com um violão que eu tinha comprado. Nunca tinha podido comprar um violão, finalmente comprei um violão. Então, sabe, foi um lugar importante e foi o lugar mais radical, onde eu vi o quanto a gente vive oprimida, né? O quanto o fato da gente nascer mulher já implica numa dificuldade enorme, né? E hoje eu tenho uma consciência que eu quero que fique muito maior. Eu estou engatinhando ainda nisso, eu quero que fique muito maior, eu quero entender profundamente, eu quero que a gente fique junto. Eu sei o quanto o feminismo negro é fundamental para o Brasil, o mais fundamental. Pode crer. A gente, outro dia estava vendo, eu não entro em discussão na internet, nem fico procurando coisas assim, né? Mas as que aparecem, que tem a ver, eu argumento. E num site desses, um site bacana, de discussão feminina, onde eu vi as mulheres negras, elas estão arrasando, elas estão escrevendo, elas estão se empoderando num grau. A gente tem que estar juntas, assim, porque eu sofro sendo mulher e tendo as minhas orientações, mas eu não sofro como uma mulher negra. A gente não pode achar que é igual, não é igual.
fundamental. Não é, esse Olivia? entendimento. Infelizmente. É fundamental esse entendimento. Sabe? Então, assim, porque eu vi discussão entre mulheres, onde as mulheres diziam, as brancas diziam, nós somos todas iguais. Nós não somos iguais perante essa luta, infelizmente, mas nós podemos ser iguais na luta, ficando atentas e cuidando do nosso discurso, entendeu? Nós temos todas a mesma condição como gênero, mas existe uma diferença aí, e a gente tem que lutar para que ela acabe, sabe? Porque nós, mulheres, temos obrigação triplicada de nos unir, né? Para a gente estar forte, porque o nosso inimigo não é o homem, absolutamente, o nosso inimigo é o machismo. E ele está em toda parte. Creio eu, né? Arrasou. Primeiro eu quero te dizer que eu até me perdi aqui no roteiro, porque eu comecei a ficar empolgada ouvindo você falar, vendo você aí toda arrepiada dando esse depoimento, porque é verdade, é fundamental quando uma mulher branca consegue compreender que existem diferenças, né, entre a gente. Você estava falando que mãe é tudo igual, não é tudo igual. Eu sou mãe de um menino preto, então meu filho só tem 8 anos. Toda vez que meu filho sai de casa para qualquer lugar, me dá uma atenção, porque eu sei que meu filho é o alvo preferencial da bala perdida, né, que não é tão perdida assim. E quando você estava aqui agora dando seu depoimento da sua trajetória, e aí você sabe, né, você veio aqui para cair na roda. Vamos embora, já tô. E tem um monte de pergunta aqui que o Vambora. povo, tipo como a gente fala aqui na Bahia, o povo quer saber. O povo quer saber, o povo Né? sempre quer saber. E aí a gente está aqui falando sobre o universo feminino, você foi contando aí um pouco da sua trajetória, que é belíssima, né? Então, você não tem só a voz bonita, você tem uma história bonita, você é uma mulher bonita. Então, eu vou te fazer algumas perguntas aqui para você continuar nos emocionando e continuar se arrepiando aí, viu? Você tem uma boa visão. Quem sabe que não foi sua voz, Dona Zélia, que estava aí. Pois é, que delícia pensar isso. Então tá, vamos lá. Né? Vamos lá. Perguntinha bonitinha, toda Ok. pronta. Em suas colunas do Globo, você se mostra extremamente engajada em seu papel como cidadã. Além de falar da arte, da música e de temas da cultura, fez recentemente uma referência ao destaque das mulheres nas últimas Olimpíadas. O que mais te inquieta enquanto artista e cidadã? Acha que sua profissão te confere um papel importante na emissão de opiniões? Eu acho que sim, mas eu acho que não é porque a gente é artista que a gente tem obrigação, né, de dizer coisas e de ser super... A gente já é político de qualquer maneira quando a gente está na vida. Quando você fala que não quer se meter em política, você está se metendo num lugar de omissão, num lugar de achar que não está participando, mas você está participando. Mas eu sinto uma inquietação imensa, assim. E esse lugar de escrever que desabou no meu colo, quer dizer, eu sempre adorei, eu me formei em letras até, de tanto que eu gosto de literatura. A palavra sempre foi importante na minha casa. Eu canto porque eu gosto de poesia. Eu gosto de poesia mais do que eu gosto de música. É porque a música bota a poesia no colo de uma maneira que poucas formas, eu acho, colocam, embora muitas coloquem. Então, eu gosto de escrever, já fiz muito... Eu fazia os meus releases quando eu era anônima e assinava outros nomes, fingindo que eu era uma jornalista, que gostava muito de mim. Me chamava, minha filha, que eu fazia. Tá vendo? Se eu conhecesse essa mulher, tá vendo? Então, mas naquela época você era bem criança. Então eu sempre gostei de escrever e sempre fui metida para escrever. Há 3 anos, o Zé Maurício Macellini me chamou para escrever o roteiro do Prêmio da Música Brasileira. Foi um desafio lindo, porque era justamente no ano em que o homenageado era um gênero musical pela primeira vez e era o samba. Então eu fui ler um monte de coisas e fui futucar a história e foi a coisa mais deliciosa do mundo. E por conta desses roteiros, me convidaram para escrever no Globo uma coluna. Eu fiquei muito conflitada, porque não tenho nenhuma excelência. Vou escrever no jornal o quê? A coisa que eu mais tenho medo de escrever é de dar a entender que eu sei alguma coisa. Né? E eu tenho certeza que eu não sei. Então, eu tenho uma obsessão quando eu vou escrever, que é, primeiro, não mostrar enganosamente que eu sei de alguma coisa e mostrar que eu estou pensando junto. Né? Tanto que em tudo que é coluna você vai ver, no meio dela eu digo assim, eu creio que, eu acho que, eu penso que, porque são expressões que estão abertas para mudar.
E, pô, eu tenho um álbum chamado Eu Me Transformo em Outras. Eu cantei numa banda chamada Mutantes. Eu quero mudar o tempo todo. Né? Eu quero me convencer de que hoje eu vou sair daqui diferente do que eu cheguei. Isso eu já estou, só de estar aqui com vocês, eu sinto uma emoção e sei que isso me modifica. Então, nas colunas eu tento fazer isso o tempo todo, pensar junto. Né? As Olimpíadas foram um prato cheio, porque, né, foi muito gritante esse negócio. Futebol, primeiro que eu não aguento mais futebol, gente. Tô de saco cheio de futebol. Desde esse negócio de 7-1 e dessa dinheirama que eles derramam no colo desses garotos que não tem estofo para aguentar. Todo mundo diz que ele é dono do mundo, ele acredita, sabe? E porque as pessoas podem até dizer isso para você, mas você não vai acreditar, né? A gente, então, que é artista, você tem tantos... existe um texto que eu adoro, que é de um jornalista que já morreu há um tempo, chamado Paulo Mendes Campos. Ele está escrevendo um texto para uma garota, que eu acredito que seja filhinha dele. E ele fala várias coisas para ela. Entre essas coisas, ele fala assim: cuidado com as grandes ocasiões, onde você se sente ou muito incrível ou muito mal. Nenhuma das duas é verdade. Então, esse negócio, quando estão fomentando muito uma coisa, uma pessoa, eu tenho muito medo. Eu já estive nesse lugar. E que bom que quando eu estourei com Catedral e a minha vida mudou, eu já tinha 30 anos. Eu já cantava há 13. Então as pessoas vinham e diziam: pô, que maravilha, né? Tua música entrou na novela e você estourou. Eu falei: pô, minha história não é essa. Né? Só eu sei, e a minha família sabe, a luta da gente para conseguir alguma coisa. Porque eu sou uma brasileira que trabalha. E a gente tem que trabalhar para conseguir as coisas. Né? Isso que a gente está vendo no Brasil, isso não pode ser a nossa realidade. A gente tem que trabalhar, e trabalhar duro, né, para conseguir as coisas. Eu não tenho artista na família, não tive ninguém. Adoraria ter, mas eu tenho uma mãe que tem uma voz linda. Meu pai é um cara muito afinado. E a minha mãe, desde cedo, disse para mim: a única coisa que a gente tem na vida é o nosso nome. O nosso nome tem que estar limpo, porque ele é a única coisa que a gente tem. Então, até hoje, sabe, quando estou devendo R$5, eu saio correndo e digo: me desculpa. Sabe? Não gosto de receber a cartinha cinza. De jeito nenhum. Então, quer dizer, só para terminar a resposta, as colunas são um grande desafio para mim. E falar das meninas na Olimpíada foi uma urgência, né? Porque você vê aqueles primeiros jogos masculinos que eu nem tinha vontade de ver. Aqueles caras andando naquele campo, como se estivessem fazendo uma obrigação. Um deles já vendido por 100 milhões. Que isso, gente? Que isso? Esses caras ganham 100 milhões todo mês? Né? É uma loucura, né? E andando naquele campo como se... Porque sabe o que acontece? Antigamente, e aqui vai um papo saudosista mesmo, e dane-se, é o tempo que eu vivo, né? Os caras, a ambição deles era a seleção. Né? Então, eles treinavam com aquilo no coração. Um dia eu vou representar o Brasil. Agora, a seleção é apenas um cartão de visita para eles irem para fora. Então, o cara está lá e, sabe? E é o que a gente viu. Para depois eles fazerem o que eles tinham que fazer, porque eles são muito talentosos, e saírem xingando com uma faixa de Jesus na testa. Não me conformo com isso. Eu achei aquilo muito estranho. Aquilo foi o retrato de como tem sido usada a religião no Brasil para oprimir as pessoas, inclusive a ele próprio, dá até pena, sabe? Porque ele tem, é engraçado o Neymar, que ele é... Pô, eu admiro esse moleque, né? Eu torço por ele, a beça. Ele tem no pescoço uma tatuagem que ele não entendeu, que é muito bonita. Ele não entendeu. Está no pescoço do sujeito escrito: tudo passa. Como é que você bota... Eu sou uma pessoa que gosta de tatuagem, né? A primeira vez que eu botei... Tem gente que diz assim: é de verdade? Eu falei: menino, eu sou uma mulher que falo grosso, vou fazer uma tatuagem de mentira? Tem menor condição. Então o cara tá lá, ó, tudo passa. E ele tá perdendo os momentos, né? E quando ele faz um gol genial, que é o que a gente espera dele, ele... vai se fuder.
Saco. Né? Que saco. E aqui a gente vai falando, vai e volta. Não tem essa... E aí a gente viu as meninas, né? Sabe? Sem querer ser tendenciosa e sendo tendenciosa, desculpa, gente. Então, eu fiz uma pequena coluna que me pediram para escrever durante a Olimpíada, onde o título era Seja Mulher. Né? Porque a gente passou a vida inteira ouvindo seja homem, seja homem. Isso, como se isso significasse ser forte, ser guerreiro, ser combativo. Pega o primeiro jogo do Brasil masculino, pega o primeiro jogo do Brasil feminino. Essas mulheres não desistem nunca. Elas ganham R$4.000 por mês. E estão querendo acabar com o futebol feminino. Quando acabou a Olimpíada, para elas, a Marta, que é uma deusa, chorando, olhou para a câmera e disse, não abandonem o futebol feminino. Eu chorei junto, porque, claro, elas já estão abandonadas, né? E, já que é para ser mulher, me diga, você se considera feminista? O que é feminismo para você? Olha, eu me considero totalmente feminista. A gente até conversou um pouquinho hoje, eu não sou acadêmica, sabe? Não li as coisas que eu ainda vou ler e quero ler e aprender, mas eu acho que o feminismo é a nossa melhor saída, e eu falo como ser humano. Eu tenho muito orgulho de ser mulher, tenho muito orgulho das feministas, do que as mulheres estão fazendo hoje no Brasil, do que as negras estão fazendo hoje no Brasil, dando um banho na gente, sabe? O que elas estão escrevendo, como elas estão se amando. E tem um negócio muito importante, gente, que é muito legal a gente saber, que é simples da gente saber. Existe um preconceito com a palavra feminista, que é um preconceito machista, até das mulheres, né? Tem muita mulher que fala, não, como se isso fosse, primeiro, como se só tivesse gay, feia, gorda, mal amada, virgem, feminista, né? Então, estão todas lindas, dando muito por aí, porque querem, para quem querem, do jeito que querem, né? Então, eu sou feminista, eu falo, sabe, de boca cheia isso, porque o que eu ia dizer, né, que é muito importante a gente sacar de um jeito simples. Feminismo não é o contrário de machismo. O machismo é a submissão da mulher. O machismo, ele quer e faz se sobrepor o tempo todo à mulher, ele quer botar a mulher e bota a mulher numa posição inferior. O feminismo, ele quer igualdade. Então, o feminismo, ele é humanista. O feminismo convida a todos. Um homem feminista, a meu ver, e não é minha especialidade, é um homem irresistível. Bom, eu acho, você não acha? Eu acho, deixa eu te dizer mais. Não tem nada a ver com virilidade, né? A gente quer, quem quer um homem viril, bacana. Agora, feminista sim, que cuide de suas mulheres, todas. A mãe, a irmã, a filha, a amiga, a moça que está lá atendendo, seja quem for, não é? Você é babadeira demais. Babadeira? Isso é bom, É ótimo, então tá. babadeira. Maíra, eu não posso perder essa deixa. Não, vai. Eu queria fazer uma pergunta, mas em uma pergunta que não está aí. Mas deixa eu fazer uma Mas pergunta deixa eu pra você. fazer só essa ponte, só para não perder esse raciocínio Para o dela. Eu vou insistir, porque eu preciso pegar essa oportunidade que você nos deu aí. Nós tivemos, você está fazendo um posicionamento super político, desde o começo da sua fala, de uma leitura, porque a gente faz o convite pelo perfil da pessoa, né? Pensando o que é que essa pessoa poderia colaborar com essa conversa com mulheres e homens que vêm para aqui, para o teatro, para ouvir e para participar, para acompanhar, para vibrar junto com a gente. É uma forma de fazer feminismo para além dos muros do movimento feminista orgânico. Então, você fez essa fala se definindo como feminista e fazendo assim afirmações que eu considero que são muito importantes. Eu queria saber, considerando, nós não podemos fazer esse bate-papo dissociado do que está acontecendo no Brasil. E a fala da presidenta Dilma ontem, a atitude da presidenta Dilma é uma coisa que está na ordem do dia, fresca, quente, melhor dizendo. Agora, né? Quer dizer, uma mulher... Sim, dá até calor. A mulher que
vem sofrendo tudo que ela vem sofrendo, não é? Uma oposição sistemática, um boicote sistemático. Tentaram que ela não se elegesse, ela se elegeu. Tentaram que ela não tomasse posse, ela tomou posse. E tentaram que ela não governasse. Ela governou o quanto pôde, até que se uniram e deram um golpe de Estado no mandato da presidenta, que foi afastada, e agora nós estamos aqui nesta sala, nesse teatro, mas o processo está acontecendo em paralelo no Senado. Eu fiquei muito mobilizada, porque eu fiquei muito indignada, eu tenho vivido esses dias com muita indignação, mas eu fiquei ontem, assim, reacendeu, sabe? Parece que foi assim uma fogueira que reacendeu, de fato, com a coragem, primeira decisão dela de entrar no Senado. Depois aquele discurso fantástico que ela fez ontem, histórico, de entrar no Senado e dizer: eu vim aqui olhar nos olhos de vocês. E ela ficou 14 horas sendo sabatinada. Terminou meia-noite, ela entra de manhã e sai meia-noite daquilo ali, né? E a gente vê uma mulher se agigantando, enfrentando o machismo, a misoginia. Não é machismo só aquilo ali, ali é misoginia, já é o machismo em altíssimo grau. E ela consegue fazer esse enfrentamento fora daquela caixa que se espera das mulheres. O que se espera das mulheres é o recuo, é o choro, é o sentimentalismo exacerbado, enquanto eles avançam. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Como você está sentindo esse momento político que o Brasil está vivendo e como você está vendo a figura da presidenta Dilma como mulher nesse momento? Ontem eu senti muito parecido com o que você sentiu quando eu a vi, porque para mim isso tudo foi tão difícil. Foi tão difícil porque tem um lugar onde eu me senti muito traída pelo processo todo. Eu me senti muito abandonada, né? Eu votei no PT minha vida inteira. Então, quando eu comecei a não reconhecer os meus heróis, eu fiquei muito perdida e revoltada. E dizer: chega, não quero, não. Aí, quando viu o que ia acontecer, que ela foi afastada, aquele dia foi uma sombra, né? Aquele dia dos deputados, aquele congresso patético, aquele circo de horrores que a gente viveu. E eu ficava me dizendo: por que eles deixaram a gente chegar até aqui? Como é que eu vou defender alguma coisa? E aí, a gente passando por isso tudo, veio o dia de ontem, assim, quando primeiro eu vi que ela estava chegando, aí eu vi o Chico, né, a foto, o Chico sempre inteiro, não importa o que aconteça, ele é inabalável, né? E um exemplo incrível, foi atacado, foi tudo, ele não está nem aí, ele está lá com as convicções dele sólidas, assim. Aí eu fui vendo, sabe, a Dilma forte chegando. Quando comecei a ouvir o que ela estava dizendo, eu falei: caramba, gente, que mulher incrível, que força. Quantas de nós teria coragem de enfrentar essa gente, ou só não mandaria o advogado, que já é um cara incrível? Ela quis olhar no olho, né? E é o que muitos amigos que acham o que a gente acha estão dizendo, né? Ela cai, mas cai em pé, ela cai com dignidade, né? A gente está vivendo, sabe, ao mesmo tempo é um negócio tão louco, né? A Dilma fazendo o discurso dela, e se você olhasse pela janela, a vida correndo normalmente, o país tinha que ter parado para ouvir, né? Isso é o retrato da nossa deseducação. Ninguém nem fala mais no Cunha depois que ela foi afastada, como se o nosso problema fosse só afastá-la, como se afastá-la... E a gente já viu, né, os abutres já tomaram conta, as primeiras decisões dele foram para acabar com a gente, com tudo que a gente acredita, né, de cultura, mulher, os LGBTs, e botando para quebrar com suas mãos tortas, suas caras de vampiro. E eu não posso defender ninguém com a pureza que eu gostaria, ninguém. Mas o que... Como? Pois né? 2018 não, porque lá no Rio e aqui também tem as eleições, né? O Freixo foi proibido de entrar no debate, vocês sabiam? Fizeram uma manobra, ele mais 3 outros candidatos,
não podem entrar no debate. Ele é praticamente o único que sabe falar, Olívia, sabe? A gente tem uns pastores, o filho daquele outro, que eu nem, você sabe quem, que eu nem vou falar, you know who, né? E também tem uma coisa, se você fala o nome do sujeito na internet, eles só não te chamam de bonita. É uma loucura. Eu até escrevi sobre isso, qualquer opinião que você dê, opinião educada que você dê sobre um assunto, que vá de encontro a eles, você não sabe o que te acontece, de ameaças e de absurdos. Então, você imagina o que essa mulher passa, e sendo né, sei lá, foi imolada, né, em praça pública, esse negócio, ela ali, defendendo, e é tão triste as pessoas não terem noção da importância de ter uma mulher na presidência, né, do jeito que ela chegou. É isso aí. É isso aí. Porque Pois é, nós tivemos esse privilégio. Acho que é uma grande mulher que ontem deu um banho, e está com dignidade para a gente continuar a luta, sabe? Se ela vai realmente sair nesse momento, ela deixa um legado de muitos desacertos, mas de uma dignidade impressionante. E a gente, sabe, ela ontem, por mim particularmente, confesso aqui para vocês, ela me devolveu o orgulho que eu tinha dela e que estava meio sombrio. Eu estou muito orgulhosa dela, né? Eu estou vendo que o pessoal aqui é participativo, viu? Que bom. E eu fico muito feliz. Quando eu pedi que eu queria fazer a pergunta para a secretária, a senhora, que é militante histórica do movimento negro, do movimento de mulheres, me responda, agora você é entrevistada, né, de cara com Tia Má. Você acha que a arte é lugar de militância, Olívia? A pergunta agora é para você. Essa Maíra é uma viagem. Mas assim, eu nem sabia que a pergunta seguinte era para mim, porque, na verdade, meu papel é mais de estar aqui compondo a cena, de apoiar a convidada. Mas, assim, eu não tenho nenhuma dúvida do papel da arte. A arte pode muito. E eu acho que você, um exemplo disso, a própria Zélia, você conseguiu ser mais do que uma jornalista que vai, cobre um evento e faz uma matéria, né? Você usou o seu trabalho de jornalista e está fazendo um feminismo negro, né, com o instrumento que você tem. É a contribuição que você tem para dar. Zélia canta, e canta muito bem, é uma beleza, uma maravilha de ouvir, adoro, né, sou fã. E assim, um dia, embora a Zélia tenha falado assim, porque não é obrigação do artista ter que falar sobre algo, ter atitudes, enfim, mas a gente sempre busca que tenha algo mais nesse artista, né? É claro que vai ter gente que não vai ter menor exigência disso, mas eu fiquei muito impactada uma vez que uma cantora foi entrevistada e a pessoa pergunta assim, sim, mas o que é que você pensa quando vê aquele povo, aquela multidão no carnaval e você puxando esse trio e tal? Ela falou, não penso em nada não, eu quero botar o povo para dançar, entendeu? E assim, e você não tem noção do poder que você tem, porque não há jeito. Eu sempre me inspiro na fala de Paulo Freire, quando ele diz que não há neutralidade, que neutralidade afirmada é uma opção escondida. Você vai estar sempre pendendo para um determinado lado, porque tudo é política. Então, a arte, ela tem uma função também política. Não é que você vai fazer aquilo pensando em... Mas você depende de quem você é como artista e o que é que você empresta ao que você está fazendo. Por exemplo, o Chico, ontem eu estava falando de Chico. O Chico já chegou a um patamar na vida dele e ele chegou assim. Não é hoje só, né? A trajetória dele de vida, ele foi fazendo uma escolha e foi afirmando. E nos piores momentos, quando você olha,
e que muitos artistas pensam, poxa, será que eu devo encostar? Eu acho que eu não devo, eu vou, né, proteger minha carreira, porque é uma questão também Isso é super muito complexa. cobrado, isso é cobrado. São cobrados. Né? Hoje em dia está muito agressivo tudo. Exatamente, então é difícil, mas eu sempre admiro muito essas pessoas que conseguem, eu acho que serve para tudo. Eu nunca penso que o lugar que você está é só aquele lugar que você está, você ganhar dinheiro, você se realizar Ainda mais com o profissionalmente. microfone na mão, né? Exatamente. Claro. E bater no peito e dizer, poxa, eu cheguei aqui, eu consegui com o meu talento, meu trabalho, meu esforço, e transformar uma coisa que tem muitas digitais no caminho, que tem muitas contribuições coletivas em algo que só pertence a você. Eu não acho bacana isso, não é o que eu vou admirar. Eu admiro o artista que é mais do que aquela coisa, não é, que ele se propõe a fazer para entreter as pessoas. Eu gosto muito do artista que pensa. Sei lá, entreter e transformar, né? E ser transformado. Exatamente. Outro dia eu fui participar de um lance ao ar livre, grande. Aí lá atrás veio alguém e disse assim, a gente não está querendo fomentar, isso aqui é um show de música. Tem sempre a turma do Fora Temer. Eu falei, e aí? E a gente é a turma do quê? Né? Do dentro? Não, a gente é a turma do fora. Então, tinha outros artistas. Então, eu não posso, se o show não é meu, tomar a frente e fazer uma coisa. Mas eu não vou fingir. Né? Então, era uma galera e tinha uma turma, sabe? E eu olhei para eles, tô contigo. Eu tô aí, entendeu? Agora, eu sou cantora, eu sou profissional, eu vou fazer meu trabalho aqui. Agora, toda hora, sabe, no olho. Vou fingir, cantar de costas. Você existe, é o seu país, é a sua vida, a vida das pessoas, de milhões de brasileiros. Lógico que você tem uma história que pretende ser coerente com as coisas, né? Com todos os erros. A gente é muito imperfeito, a gente é muito covarde às vezes, mas a gente tem que fazer uma força e comparecer. Bahia! Genial! E vem cá, Zé, e por falar em história, historicamente a gente sabe que existe uma diferença no mercado de trabalho, na questão salarial, entre homens e mulheres. Sim. Essa diferença também rola no mundo da música, no mundo das artes? Acho que não. Com a gente, é mais quem aparece menos, sabe? E assim, o meu trabalho comigo sempre foi isso, até acho bom eu não ter estourado muito jovem, por causa daquele negócio, né? Sabe, da faixa na cabeça. Então, eu nunca achei que o sol nascia para me aquecer, sabe? Nunca tive isso, assim. Então, eu sempre penso que a carreira da gente é uma roda gigante e que às vezes eu estou aqui e às vezes eu estou aqui. E quem sou eu quando eu estou aqui? Eu sou a mesma quando eu estou aqui, né? E você querer estar em cima o tempo todo significa que você está fazendo alguma coisa, você está cedendo em algum lugar que você não devia. Porque ninguém pode estar na mesma evidência o tempo inteiro. Né? Você está cedendo em algum lugar. Não estou, sabe, não é nem julgamento, eu estou analisando aqui com vocês uma coisa. Então, eu faço escolhas na minha vida que me botam em menor evidência. Né? Eu vou cantar Itamar Assunção, sabe? Que é um gênio. Agora, olha, esse mergulho no Itamar, aliás, é uma coisa que me aproximou muito da raiz, do lance negro do Brasil, da importância desse negócio. O Itamar diz, eu tenho o cabelo duro, mas não o miolo mole. Sou afro-brasileiro puro, é mulata minha prole. Não vivo em cima do muro, da canga meu som me abole, desaforo eu não engulo, comigo é o freguês que escolhe. Eu tenho cabelo duro, mas não o miolo mole. Danada ela. E vem cá. Mas aí, só para você saber, quem aparece mais ganha mais, né? Porque vai ter mais público, vai ter mais tudo. Então, é isso, não tem muito essa de feminino e masculino nesse lugar. Certo, e me diga aqui, né? Vamos lá. Agora a gente sabe que a indústria da música mudou muito com o advento da internet, né? As pessoas agora, toda hora todo mundo baixa seu CDzinho lá. Virou um bunda lelê danado, né, Mar?
E aí, principalmente em relação à influência das gravadoras, né? Na criatividade dos artistas, ela já não tem mais esse poder de pressão. Mas como você lidava com isso, com essa pressão, essas pressões econômicas e atualmente? Né? O que é que mudou para você? Tudo, para mim mudou tudo, para todo mundo mudou tudo, mas nunca fiz nada que ninguém me disse para fazer. Foi um dos motivos, aliás, de eu ser meio botada de lado nesse lance fonográfico, porque eu tive momentos muito legais do disco, né? Quando Catedral estourou, e eu tive outros sucessos super bacanas. E é gostoso, porque eu nunca inventei nada para fazer sucesso. As minhas coisas que aparecem sou eu, sabe? Então isso é muito confortável para mim. E nunca ninguém me disse o que fazer. E quando me disseram o que fazer, eu não fiz. Então, eu sempre me dei bem nesse aspecto, assim, de dormir bem, né? Deixei de ganhar muitas coisas por isso, mas ganhei muitas outras. Estou aqui conversando com vocês, por exemplo, e acho que isso é um privilégio que eu fui tentando obter, assim, tentando ver as coisas. E adoro que as pessoas cantem minhas músicas, adoro chegar no lugar e ter público para me ver. Isso é a maior graça que eu podia receber como artista, poder ter quem confie em mim. Mas eu brinco que eu maltrato meu público, porque eu estou sempre fazendo coisas diferentes, e eles têm que ser muito fortes comigo, sabe? Mas eu tenho... Porque existem dois tipos de público, né? O público do sucesso, que é maravilhoso, e o público seu. Né? O público do sucesso, ele migra. Né? Hoje é você, né, Olívia, depois eu. E a gente tem que saber ver isso ir embora e voltar. Mas tem aquela galera que quer saber o que você está fazendo. Não conhece seus trabalhos, conhece você. E, essa galera está sempre comigo. Eu tenho verdadeiros anjos da guarda que cuidam de mim, gente que me ouve há muitos anos. E eu devo a eles sempre uma satisfação, no melhor sentido possível, assim, da minha honestidade com o que eu faço. Porque eu acho que eu canto há 35 anos, eu não quero subir aqui entediada e chateada e fazendo, eu não quero. Então, para ter o frescor que eu sinto até hoje, quando eu subo no palco, eu preciso pagar um preço por ele. Né? E o preço nem todo mundo vai estar aqui para me ver, porque não é a explosão, não estou toda hora numa explosão. Eu me sinto bem alternativa, sabe? É que eu vou lá, dou um peteleco e volto. Eu dou uma cutucada e volto. Mas o meu lugar é um lugar de trabalhar, de ser feliz como uma operária. Claro, não sou boba, eu gosto de ter conforto para trabalhar, eu gosto de ter uma equipe, sabe? De saber que as pessoas podem viver do trabalho que eu gero. Eu tenho esse tipo de orgulho, assim. Mas com coisas, assim, não sei, eu tenho meus... Gosto de, sei lá, estar com os amigos, ajudar alguém que precisa de vez em quando, estar com a minha família, gosto de coisas simples. Eu tô com um problema aqui, porque acho que eu tô me apaixonando por você. Você tá falando... Poxa, Mar! E eu tô me empolgando, aí toda hora eu recebo aqui um bilhetinho, volte por roteiro, porque eu fico empolgada ouvindo você falar, porque você é maravilhosa. Obrigada, sabia? Mar. E é ótimo, A recíproca sabia? é verdadeira. É ótimo quando você conhece um artista que você só ouvia ou lia alguma coisa, de repente você ouve aquela pessoa falando e você se apaixona pelas ideias. Que né? bom. Pelo que bom. talento. Então, que bom, obrigado. eu tô aqui, eu quero pedir desculpas à produção, porque eu tô apaixonada. Então, assim, eu saí do lugar. Acho que a gente está num estado de paixão aqui delicioso. Eu tô encantada. bom, Aí você tá que falando bom. aí, eu também tô me arrepiando. Pô, viu? que bom, que bom. Mas- A ideia é a gente se sentir vivo, né? É um tesão vocês estarem aqui, sabe? Querendo ouvir, conversar, e essas pessoas tão incríveis, a gente parar para fazer isso. A única coisa que a gente tem na vida é esse instante, nada mais. O que passou você não controla, o que vem você não tem ideia. A Não é? filósofa ainda. Não é? Maravilhosa. E vem cá, sua obra sempre foi marcada por muitas parcerias, Sim. né? Além das suas composições autorais, que são ótimas também. A maioria das suas letras de estreia foram feitas em parcerias com a compositora Lucina. Muitas. Lucina, minha querida Lucina. Há sempre uma troca muito grande entre seu trabalho e o trabalho de outros artistas. Muitas homenagens também, como você falou agora aqui de Itamar. Itamar. Né? Isso. O que te motiva a estar sempre em diálogo com outros artistas? Você acha que isso faz parte do seu trabalho ou é da sua própria música? Isso foi virando uma marca minha.
não ter marca. Foi natural para mim. Primeiro que eu adoro dividir o palco. Eu sempre cantei sozinha, então sempre... Por exemplo, eu tenho um duo com o Zé Cabaleiro que nasceu nesse palco, que estamos indo para Portugal em outubro. É um parceiro que eu amo e fizemos já muitas músicas. E eu tenho música com Martinalha, com Ana Costa, né? Falando das mulheres, com Lucina, com Sueli Mesquita. Tem uma galera, sou muito amiga de Alice Ruiz, de Alzira Espíndola, são mulheres porretas, bacanas. Alice é uma feminista escancarada, uma poeta incrível, e ela fala uma coisa assim: era uma vez uma mulher que via em cada homem que a tocava um futuro grandioso. Um dia, ela se tocou. Eita! Que delícia, hein? Alice é mãe, avó, tá lá com seus cabelos brancos, sacudida. Vou colocar isso daqui a pouco na minha página. Pode colocar, dá maior força. Eu adorei. Vou fazer um vídeo, viu, gente? E ela tem muito mais, eu te mostrei um pedacinho. Vou querer saber. E Lucina é uma mulher incrível, a gente tem muitas músicas juntas. Ela tem uma dupla sensacional com a Luli, de mais de 300 músicas. São mulheres da pesada, viveram com Luiz, né, tiveram o mesmo marido ao mesmo tempo, viveram juntos. Eu estou falando assim nessa escancaração, porque elas acabaram de lançar um filme sobre a vida delas, lindo. Viveram num sítio, paz e amor, muito amor. Cada uma tem 2 filhos do Luiz. E agora são todos homens, mulheres grandes. Eu sou madrinha de um deles. E elas, sabe, são profundas, são artistas sensacionais. Vem cá, você estava aqui falando da sua experiência lá no Emirados Árabes. Sim. Mas aqui também tem muita gente que acha que o papel da mulher deve ser bem delimitado e até mesmo limitado. Ah, é? Você sempre soube que podia fazer as suas escolhas. Afinal, pela sua história que você contou, você já mostrou que sempre foi você que botou a mão na cintura e disse como é que ia ser, né? Foi. E aí, como é? Você sempre namorou quem você quis, sempre foi quem você quis? Ou essa consciência veio com o tempo, né? Não, com o tempo, que eu acho até que é mais sólido, né? Eu não sabia de nada, como ainda não sei. Agora eu sei que não sei, né? Aquela história. que Itamar fala assim: quem sabe, sabe que não sabe, porque sabe que ninguém sabe. E quem não sabe, não sabe porque ninguém sabe. Bom, tudo para mim foi muito suado, até hoje tudo é muito suado. Em tudo, eu te falei aqui que eu tinha essa voz grave, tinha vergonha da minha voz grave, então tudo foi difícil, foi suado, um aprendizado com a minha família, com a minha mãe, que sempre esteve do meu lado, mas que também teve que aprender a me aceitar com as minhas escolhas, com a minha profissão. A minha família, eu tenho muito orgulho dessa família que cresceu junto, né? Porque a gente nasce impregnado de preconceitos e de padrões e de coisas que não servem para nada a não ser reprimir a gente e fazer a gente sofrer. E eu tenho a sorte de ter uma mãe, de ter tido uma avó que me abraçou e me acolheu quando eu estava muito perdida. E minha mãe também, do jeito dela, sempre esteve do meu lado. Eu tenho uma irmã maravilhosa chamada Helena, 2 irmãos mais velhos. Com o tempo ficamos todos muito amigos. Tem uma meia-irmã chamada Ana Vitória também. Então, hoje em dia a gente tem uma harmonia de respeito super legal. Eu não me escondo na minha casa, nem em lugar nenhum. Eu acredito que, para mim, eu não tenho absolutamente nada a esconder. E tenho tudo a preservar, porque a minha vida não é comida de urubu, né? E eu não faço nada excepcional que ninguém faça. Eu não sou especial, eu faço o que todo mundo faz. Eu quero ser feliz, eu quero amar, eu acredito em fazer o bem. Eu não tenho religião, assim, eu não me dedico a uma religião, mas eu religiosamente respeito os outros e ajudo quem passa no meu caminho. Tento, pelo menos. E você, Olívia? Você tem uma história linda, hein? Eu sei um pouquinho da sua história, mas eu não quero nem contar aqui agora. Mas eu conheço sua história, hein? Lá da época do Alto do Canjira. Mas eu quero que você fale essa sua consciência, né? Você é uma mulher que todo mundo conhece, essa sua força, essa sua dedicação
a luta de qualquer pessoa que esteja em situação de opressão. Você está lá disposta a arregaçar as mangas, a suspender a saia, se for preciso. Suspender a saia no bom sentido, hein, gente? Ó, Só poder tem bom sentido, fazer a Mar, só tem troja, bom não é? sentido. É sempre no bom sentido. É Ô, sempre minha no bom filha, sentido. eu que o diga, deixa eu te dizer. Então, o que eu quero saber é, essa sua consciência da necessidade de lutar, de enfrentar, também foi com o tempo, ou você aprendeu isso já em casa? Como é que começou a surgir em você isso? Eu sinto assim, na verdade, a gente vai fazendo e vai... Você não tem um dia que aconteceu, né? Vai acontecendo, né? E mais uma coisa que eu acho que é mais importante, dentro dessa pergunta que você faz, é como manter isso. Como que a gente mantém? Porque militar todo dia, buscar, batalhar, bater, você vai em uma porta fecha, você ter a perseverança, né, de buscar outra porta, de tentar, também não é uma coisa fácil, né? Mas eu me alimento de outras forças, de outras mulheres, de outros negros e negras, que também enfrentam todos os dias o que eu enfrento. Eu não me sinto, já disse milhões de vezes, não acho que eu sou uma pessoa especial, porque eu consigo. Porque as pessoas dizem assim, como é que você chegou até aqui? Não chegou até aqui. Isso é a vida, você vai fazendo, você vai apostando, você vai acreditando, e quando você vê, as coisas vão também acontecendo. O que não dá é para a gente recuar diante dos obstáculos. Eu tenho muita paixão por esse projeto aqui, por esse bate-papo que a gente faz, essa possibilidade de as pessoas conhecerem um artista numa outra dimensão, como gente, como ser humano, como pessoa. Eu acho que as pessoas que vão sair daqui hoje vão ver Zélia de um outro jeito. Quando vê lá cantando, já vão dizer, poxa, mas eu sei mais da vida dela, eu sei mais como ela conseguiu enfrentar tantas coisas e construir, e se construir como Zélia, essa Zélia que a gente conhece. E eu também sou assim. Agora, tem uma coisa para mim que é fundamental. Eu sou uma pessoa muito entusiasmada com a vida. E eu me desafio todos os dias. Eu acho que o que me alimenta, o que me ajuda a não sucumbir, porque não é fácil ser mulher, muito menos ser uma mulher e negra, né? E ser uma mulher que vem de onde eu venho, né? De onde todos os negros... Anteontem minha filha estava assistindo 12 anos de escravidão novamente, né? Minha sobrinha assistindo. E a gente vendo aquela coisa dantesca, aquele inferno que os negros e negras vivenciaram nesse país. E quando a gente vê situações de estupro, de violência contra a mulher, esse descaso, essa banalização que há, generalizada. Mas quando é negra, é pior ainda, né? É como se fosse justificável, porque a mulher negra, então, não tem... Qual é o lugar da mulher negra nessa estrutura social? É sempre o subsolo, é o subsolo da nação. Você está sempre... E quando você sai desse lugar, você tem que ficar explicando porque você saiu. Porque você vira aquela exceção que todo mundo quer entender. Como é que você chegou ali, criatura? Como é que você virou uma vereadora? Como você virou uma secretária de Estado? Como você tem hoje esse repertório de vivências, né? Você vira um case. E o que a gente faz todos os dias é lutar para que isso seja comum na vida das mulheres negras, na vida das pessoas. Essa questão de ver o feminismo é uma estratégia de emancipação do conjunto da sociedade. Porque na medida que as mulheres se libertam e idem para a luta antirracista, quando a gente se liberta do machismo, quando a gente se liberta dos grilhões que o racismo ainda nos impõe, a sociedade também vai ficando melhor. Certamente. Então, nós prestamos um serviço à sociedade
tipos como, eu vou falar o nome, é negócio de energia negativa, né? Mas aí a gente fica na solidariedade com Zélia. Mas esse rapaz, né, o que aconteceu, não vou falar, não consigo falar sem falar. Mas assim, você vê aquele debate que houve no Rio de Janeiro, o Malu Fontes até fez uma resenha sobre isso, que eu achei super interessante, porque o debate de candidatos a prefeito no Rio de Janeiro, o filho do Bolsonaro, o B, participou, tá? E ele tinha dito há algum tempo que, do jeito que a Dilma vinha apanhando, ela tinha que... Só faltava ela desmaiar e sair de cena. Que o melhor para ela era desmaiar e sair da política, e sair de cena. Ela não desmaiou, ela enfrentou. E ele desmaiou, E ele passou mal, né? literalmente, ele passou mal. Ele desmaiou Seja no mulher, debate. rapaz, seja É o mulher. tutorial e a prática, Um né? negócio louco. Ele desmaiou e ficou um negócio horroroso. E ainda, para completar, o pai dele, a Jandira Fegali, que é médica e é candidata, foi dar socorro a ele. Eles são tão terríveis, né? Os caras são... É um negócio grotesco, porque é um negócio assim que não tem explicação. E o pai impediu que Jandira tocasse no menino. No menino não, naquela coisa lá, né? Um monstrinho. Então, assim, Júnior. ele impediu. Ele não quis que o filho recebesse socorro, porque ele percebeu a contradição. Eles odeiam tanto mulheres comunistas, e, de repente, o filho recebeu socorro de uma mulher candidata comunista que enfrenta eles também, né? Então, ele ficou desesperado e disse que ela não tocasse nele. Agora, se o menino tivesse um negócio mais, né? E fosse embora, como é que ia ficar a consciência desse pai? Ia ficar... É um E negócio ali tem louco, consciência, quer dizer, minha filha? é um ódio ilimitado. Isso mostra a gente muito. tem que parar para pensar o que está acontecendo. Isso mostra... Que essa gente está se fortalecendo. O cara teve 466 mil votos. Como é que as pessoas se identificam com uma figura dessa? Então, a gente tem que pensar que sociedade é essa que nós estamos vivendo, que está criando essas aberrações, legitimando essas aberrações, entendeu? Que chega a esse ponto. Não toque no meu filho, o menino precisa, o cara precisando Não de toque, socorro. isso vai salvar ele. Né? Não salva o meu filho. de Ele jeito não nenhum. pode dever a vida a uma mulher comunista. Mas você vê, né? Eu acho que foi aquela história. A gente tem uma Macota aqui que é ousadíssima, uma mulher fantástica, você precisa conhecer, vai adorar. Macota Valdina Pinto. E quando aconteceu essas coisas todas aí, a Macota falou: gente, eu estou com vontade de reunir as ialorixás da Bahia, do Brasil, e a gente fazer um ebó coletivo. Acho que aconteceu alguma coisa para isso. Ai, Que maravilha, gente. E olha que só, maravilha. a Olivia estava aqui falando desse entusiasmo, eu vou dar um momento de testemunho, né? Um testemunho, Por uma favor, palavra. por favor, vai lá. Eu trabalhei com a Olivia, gente. Trabalhar com a Olivia é você viver em estado permanente de gincana, não é, Carlos? Todo dia tem uma prova para cumprir, porque de fato, todo mundo concordando, eu estou entregando, porque de fato ela tem esse compromisso em tentar melhorar a vida das pessoas. Eu sempre digo que quando a gente é uma mulher preta e que está em algum espaço de poder, como a Olivia está, secretária de Estado, a gente representa até quem não quer ser representado pela gente. Porque quem olha para ela tem que ver, é uma mulher preta que está ali. As meninas, os meninos ficam... Meu filho, eu sempre brinco que ela fez... Não foi só Macota Valdina que fez um ebó. Eu sempre digo que ela fez um ebó para meu filho, que eu vejo a admiração que meu filho tem quando olha para ela. Porque quando meu filho olha para ela, meu filho diz, é possível. Hoje, quando ele chegou ali, que ele viu o púlpito, ele disse, mamãe, quando eu for presidente, eu vou falar em uma coisa assim. Eu falei, e eu estou viva para ver. E eu fiquei pensando, será que ele está sendo, né, tá professando aqui algo, está anunciando algo? Eu já fiquei empolgada. Olha, eu, mãe de presidente, ó, já no carro, toda alegre. Mas é verdade, sua história é muito linda, Olivia. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com você, acordado muitas vezes às 5 da manhã, indo dormir meia-noite, e foi maravilhoso, porque hoje em dia me deu força para eu poder ter encontrado também meu espaço, saber o que eu quero ser e saber também o que eu não quero ser.
Muito obrigada, viu? Ganhou a gincana. Não é? Ganha. Minha filha, não tinha opção não ganhar não, viu, nega? Vencedores. Era sempre essa opção. Vamos ganhar a prova todos os dias. Mas volte aqui, Zé, senão eu me empolgo. Não, estou aqui, não saí, não. Não, eu mesmo que estou me chamando para voltar. Por que você teve a iniciativa de fazer projetos como o espetáculo Tô Tateando, que tem um pouco de teatro, poesia, ou mesmo agora escrever o roteiro do Prêmio da Música Brasileira, ser colunista? É preciso sair da zona de conforto? Acho que essa é minha zona de conforto, é esse desconforto todo dia, né? Não, mas é a aventura, né? O desafio, eu preciso, sabe? Tô tateando, tá vindo para Salvador, eu acho, ainda esse ano, quero muito que vocês vão ver. Parece que sim. É um espetáculo muito perigoso para mim, porque ele é todo teatro. E, de novo, eu desafiando esse meu público tão doce que eu tenho, que está sempre disposto a me ver, porque ele é sobre a obra do Luiz Tati, que é um cabeção lá de São Paulo, um professor de linguística, um cara muito interessante, tem uma obra linda, e ele defende que o canto veio da fala. Então, ele compõe umas músicas que você não sabe direito se ele está cantando, se ele está falando, sabe? Então, ele fala: Vera, eu tive um sonho com você. Nossa, sabe a venda? Eu estava lá na porta e eu via você cantando, mas cantando mesmo. O que deu na Vera, eu pensava. Então, o espetáculo tem uma delicadeza, e eu estou como atriz nele, o que para mim é muito novo, muito diferente, muito arriscado. Como é arriscado escrever, como é arriscado ficar mudando de cara, né, e se botando à prova o tempo todo. Como vocês fazem, né? É arriscado viver. E a Vamos gente falar vive. em arriscar. Pois é. Qual lugar tem o empreendedorismo e a inventividade na sua carreira? Qual lugar? Sim. Puxa, acho que daqui até aqui, mais ou menos. Meu coração, minha cabeça, acho que está tudo ali misturado, é um pouco isso que a Olivia falou. A impressão que eu tenho, eu sempre uso essa imagem, que eu acho que você vai concordar, você pega as sementes e você joga de olho fechado, e você continua caminhando. De repente nasce uma árvore, e aí você vai colher, né? Tem umas que você jurava que iam dar alguma coisa que não dão nada, tem outras que você achava que nunca iam vingar, que são as maiores felicidades. Isso é que é legal na vida, tem a ver de novo com o que a Olivia falou, de você nunca parar, você que vai gerar as suas coisas, né? Não esperar que ninguém venha te dar. Na verdade, é difícil não esperar nem reconhecimento, né? Assim, no meu caso, como artista, é difícil, porque a gente vive desse reconhecimento. Não adianta eu fazer a música mais linda do mundo no meu quarto se eu não tiver ninguém que vá ouvir. Então, eu tenho uma profissão que só se realiza no outro. E isso, às vezes, é duro, né? Porque nem sempre você encontra o caminho para o outro com essa facilidade, né? As pessoas acham... Valeu! Tô ligado.